Ezequiel 37, versículo 1 e seguintes, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado, e enquanto eu profetizava, diga, profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Ouça agora: olhei, eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Louvado seja Deus! Amém. Queridos, nós continuamos a falar sobre avivamento. Me parece que já são 3 ou 4 ou 5 reuniões de domingo, de quarta-feira, falando sobre esse tema. O que é avivamento? A palavra no Antigo Testamento é soprar. Significa soprar, dar alento, fazer viver. No Novo Testamento é reviver, reavivar, renovar. Isso quer dizer que avivamento é um sopro, o mover do Espírito Santo sobre o indivíduo, sobre uma igreja ou um país inteiro. Fala de restauração, arrependimento, novo ânimo, milagres, quebrantamento, muitas conversões, transformações de cidades inteiras e até país. Tudo isso ao mesmo tempo, a partir deste soprar do Espírito Santo de Deus. Avivamento começa quando a palavra passa a ser proclamada, profetizada. Há poder nas nossas palavras, poder de vida ou poder de morte. Uma pessoa que dos seus lábios só libera palavras de morte, ela vai colher essas consequências. Uma pessoa que seus lábios só amaldiçoam, ela vai enfrentar as consequências e terá uma grande colheita disso. Mas uma pessoa que ao invés de morte libera vida, profetiza a vida, profetiza a bênção, a graça, a vitória, o sobrenatural de Deus, ela verá isso. E uma pessoa que além de profetizar a bênção, ela começa num nível espiritual, abrir a sua boca e proclamar que Deus vai mudar a sorte do seu povo, e ela começa a proclamar que Deus vai avivar seu povo, que Deus vai soprar
com o seu espírito sobre o seu povo, sobre a sua igreja, essa pessoa ou essas pessoas verão a glória de Deus sobre o povo, sobre a sua vida e sobre o povo, com sinais visíveis, tangíveis da manifestação da glória de Deus. Os versículos 3 e 4 diz assim: então Deus perguntou ao profeta: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Isto é possível reviver esses ossos? E é interessante que o profeta diz: Senhor Deus, o Senhor é quem sabe. É sabedoria, porque isso fala de um nível de intimidade, fala de uma relação com Deus, de alguém que tem experiência em ver Deus agir, em ver Deus responder. Por isso ele diz: tu sabes. Do ponto de vista humano é impossível, mas do ponto de vista de Deus, do ponto de vista do Senhor, é plenamente possível. Aleluia! Quantas vezes olhamos para as circunstâncias e dizemos: não tem jeito, casamento vai mal, não tem jeito, as coisas estão difíceis nessa pandemia, alguns têm prazer em dar a notícia ruim, e nós precisamos daqueles que têm prazer em dar as boas notícias. Eu até discordo da forma como elas são apresentadas. Às vezes diz assim: 94 casos confirmados de contaminação. Aí todo mundo: 94 casos. Aí depois você olha embaixo, está assim: 40 e tantos estão curados. Então eu entendo que não deveria estar mais nessa lista. Amém? Amém? Então devia falar apenas nesse contexto, dos 50. Então, é preciso entender essa linguagem de fé. É preciso sustentar uma linguagem de fé. Eu sou fruto dessa linguagem. Eu já disse isso aqui tantas vezes para vocês, que quando eu nasci na igreja, mas na minha adolescência eu me desviei, fui para o mundão, e parece que o diabo ficava mandando as pessoas só para levar notícia ruim para os meus pais. Tudo que eu aprontava, e olha que eu não tinha WhatsApp, antes de eu chegar em casa, a notícia já estava. Eu fui estudar em outra cidade, eles mandavam bilhetinho assim pelo ônibus. Depois eu fui entender que minha mãe ia nessas cidades e levantava os guerreiros para me estar vigiando, sabe? Para estar orando por mim. Então eles me monitoravam literalmente. E aí eles mandavam o relatório: Hildo, foi em tal festa, fez tal coisa. Então quando eu chegava em casa depois, o povo já sabia de tudo. Mas eu tinha dois pais, o meu pai e a minha mãe, os meus pais, que toda vez que uma notícia ruim a meu respeito chegavam, eles diziam: esse menino é de Deus, esse menino será uma bênção, e da parte desse menino virão notícias gloriosas. Em outras situações meu pai dizia assim: esse menino será pastor. As pessoas ficavam assim de queixo caído: o quê? Pastor? Ei-lo, louvado seja Deus. Então a gente não olha, mas como é que eu vou adquirir esse nível de fé? Você vai adquirir esse nível de fé quando você tiver intimidade com Deus, quando você tiver um coração em chamas com Deus, quando você tiver uma vida de busca na presença do Senhor, quando você voltar coração para Deus, aí consequentemente você vai afastar do pecado, a incredulidade, o espírito de incredulidade vai afastar de você, e você vai ser cheio do Espírito de Deus, e a sua boca começa a liberar palavras de vida, palavras da glória de Deus, e então o quadro começa a mudar. Esse glória a Deus está muito fuleiro. Vou contar até 3, porque a capa está aqui no meu microfone. Vai chegar lá para o povo assim: glória a Deus. 1, 2, 3. O Osés ajudou vocês bem.
Então, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza estes ossos e dize-me, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha que doideira. Eu, aqui nessa cidade, nos meus quase 25 anos que eu estou completando morando aqui, por 2 vezes eu preguei um sermão sobre o Vale do Ossos Secos, e aí eu saí nos campos, quem lembra disso? Pegou um monte de osso e trouxe para o altar, e se jogava osso em cima de osso. Hoje eu nem sabia que eu ia falar sobre isso. Eu podia pegar um magrelo desse aí e jogar aqui em cima de um lado para o outro, para vocês entenderem, para mim. E ilustrando aqui. Então, para pensar. Deus pega o profeta, leva-o a um vale. Isso é, tipo um campo de guerra, aonde milhares de ossos foram lançados ali. E Deus diz, o que você acha aí? Tem vida aí? Ele, o senhor que sabe. Então profetiza. E ele profetizou. E sabe o que ele diz depois? Deus diz depois, a partir do versículo 11. Assim é a casa de Israel. O que Deus está dizendo? O povo está com vida, mas na verdade está morto. Quanta gente nós temos assim, religiosas como era o povo de Israel, mas falta fogo na vida deles, falta paixão, falta poder de Deus, falta intimidade, falta prazer em estar na presença do Senhor. Observe que a palavra aqui não é uma palavra humana. Discursos e rudimentos humanos não têm o poder de transformar vidas. Sendo assim, Ezequiel recebe de Deus a palavra. Mas, que palavra é essa? É a revelação, que é inspirada, que não tem erros, que foi dada sobrenaturalmente por Deus aos homens. Ela é chamada pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6 de a espada do Espírito. Em Filipenses capítulo 2 versículo 16, ela é chamada de palavra da vida. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 6 versículo 7, ela é chamada de palavra da verdade. Então, essa revelação, essa palavra é a voz de Deus, é a palavra de Deus, ela é o poder para a salvação de todo aquele que crê. No verso 7, diz assim, então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, olha que doideira, gente. Transporta a sua mente para um ambiente assim. Num vale, numa cova enorme, milhares de ossos jogados ali. E aí, um cabra entende que Deus está falando com ele, e Deus manda ele profetizar. Ele poderia dizer assim, senhor está de brincadeira? Dá um comando para uma pessoa com vida é uma coisa, que está doente, ou alguém que acabou de morrer, que o corpo que ainda não se decompôs, mas liberar uma palavra de vida para um monte de ossos. Mas não é isso que ele faz. Ele obedece. Olha para mim, por favor. Eu quero te dizer que se você obedecer, o Senhor vai falar. Como é que você vai ouvir Deus? A partir da intimidade sua com Deus. Deus vai te dar comandos, Deus vai te dar direção. Ninguém vai entender, ninguém vai compreender, vai achar que você está louco. Mas você ouviu Deus, você recebeu de Deus, e você vai falar, e a vida começará a se tornar uma realidade. Diz a Bíblia, que a hora que ele liberou, ele começou a escutar estalo de osso. Você ia correr? Imagina, osso começar a levantar. Levanta um osso, o fêmur. Daqui a pouco, levanta um pé. Daqui a pouco, levanta um braço, uma mão. Daqui a pouco, levanta uma cabeça. Daqui a pouco, forma um esqueleto e começa. Daqui a pouco, começa a crescer tendões.
Daqui a pouco começa a crescer carne. Daqui a pouco começa a ter pele. Mas faltava ainda o Espírito, faltava a vida. Ele diz assim: profetiza o Espírito. Aí ele sopra. Espírito, sopra. Vem dos quatro cantos e sopra. E sopra. E levanta um exército poderoso. Eu não sei se você está desanimado, você está frustrado, você está machucado. Eu não sei quanto tempo você está gelado, com dificuldade para orar, para ler a Bíblia, aquela guerra para jejuar, aquela guerra para estar na presença de Deus. Eu só quero te dizer que Deus vai levantar um exército poderoso. E eu quero dizer que você faz parte desse exército. Está faltando o fogo, está faltando o Espírito, tem vida, os corpos estavam em pé. Cada osso se juntou ao próprio osso, isso é, aonde fazia parte daquele corpo, daquela estrutura, mas faltava soprar sobre eles, profetizar sobre eles. E ele é profetizado. Dê um glória a Deus. Deixa eu pedir os meninos, acenda essa luz da frente aqui para mim, eu estou sentindo que está meio escuro aqui ainda, está faltando essas. Acender. Ih, garoto, bacana. Vamos lá. Ezequiel começa a proclamar a palavra que havia recebido de Deus. Enquanto ele proclamava, começou a haver um barulho de ossos que se ajuntavam. Esse era o barulho da vida que ressurgia. Esse é o barulho do reavivamento. Aleluia. A palavra de Deus tem o poder de nos reavivar. Você pode dar um glória a Deus? Conhecemos a história de grandes avivamentos que começaram quando as pessoas começaram a ter sede da palavra de Deus. O rei Josias descobriu a palavra que estava abandonada e esquecida. E eles ficaram um dia inteiro em pé, ouvindo a leitura da palavra de Deus. Aleluia. Eu quero falar rapidamente de um pouco da história dos avivamentos. Em 1670, na Alemanha, o pastor Philipp Spinner organizou reuniões para estudo bíblico e oração nas casas. Surgiram obras sociais e um novo vigor espiritual veio sobre a igreja luterana. Fundaram-se campos missionários e milhares de pessoas foram salvas. O avivamento entre os morávios iniciou-se em 1727. Eles começaram a buscar ao Senhor em oração e começaram a estudar ardentemente a palavra de Deus. Você sabe o que é estudar ardentemente? Não é aquela leitura assim, opa, deixa eu ler porque eu não li ainda, estou em falta. Não, é uma leitura de quem tem prazer. É uma leitura de quem está com sede. É como receber uma carta da namorada ou do namorado que está distante, que tem muito tempo, e você recebe uma carta, ou uma mensagem, ou um áudio, e você para tudo. Às vezes chegam mensagens para mim, pessoas falando comigo, me comunicando e tal, e gente que às vezes eu estou esperando algum retorno, alguma coisa, e quando chega, às vezes eu estou dirigindo, eu paro o carro para ver. Isso acontece com você? Não é assim? A gente para dar atenção. Eu estou te falando, é de um nível de atenção assim. Então eu vou profetizar. É chegado o tempo em que você terá prazer na leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus não será um peso para você, mas gerará vida. Ontem a apóstola Simone me dava o testemunho de um ator da Globo que se converteu a Jesus, que ele estava numa roça, numa fazenda, num campo, e ele estava com depressão forte, profunda, e parece que alguém tinha dado uma Bíblia a ele de presente, e de repente ele ficou curioso em ler, e o cara começou a ler a Bíblia, e não parava mais de ler a Bíblia. Eu estou te falando, é desse tipo de experiência. Oh! Aleluia! Ouça aí. E de repente houve um derramar do Espírito de Deus sobre os morávios. Havia choro, quebrantamento e manifestação até entre crianças. Você imaginou? Nós vamos ver isso, meus irmãos. Quem crê que nós vamos ver isso? Os pais vão ficar boquiabertos, derretendo em lágrimas, louvando a Deus por ver seus filhos tomados pelo Espírito Santo de Deus.
Meu Deus! Está faltando gente para dar glória a Deus nesse negócio aqui. Socorro. 1, 2, 3. Está melhorando. Vamos lá. Havia choro, quebrantamento, manifestação até entre crianças. Os moráveis iniciaram um ministério de oração contínuo que durou 100 anos. Quantos anos? 100 anos. Na Inglaterra, John Wesley foi um instrumento de Deus para mudar a história da igreja. Homem de oração, ele deu ênfase ao estudo da palavra de Deus. Opôs-se no seu tempo ao álcool, à guerra. Opôs-se à escravidão na Inglaterra. Houveram milhares de conversões ao Senhor. A Inglaterra é sacudida e transformada até economicamente a partir do avivamento que Deus começou na vida de Wesley e espalhou-se pela Inglaterra, inclusive até nos Estados Unidos. Agora eu paro esse tempo mais distante e falo de avivamento nas últimas décadas e perto de nós até. 3 importantes despertamentos espirituais que entraram para a história da igreja nos últimos 30 anos. A exemplo do avivamento da Rua Azusa, nos Estados Unidos, em 1906, em Los Angeles, de onde saiu gente para o mundo todo, a fim de proclamar o reino de Deus. Coisas poderosas passaram a acontecer em função destes moveres, gerados pelo Espírito Santo de Deus, por meio de 3 indivíduos que simplesmente permitiram ser usados por Deus. Então vamos falar desses 3. O avivamento de Buenos Aires, na Argentina, em 1992. Cláudio Freidson é um pastor da União das Assembleias de Deus. A sua igreja é chamada de Rei dos Reis. É atualmente uma das maiores igrejas da grande Buenos Aires. Freidson foi professor de teologia durante alguns anos, e durante a década de 80 ele começou a fazer um trabalho de evangelização, inspirado no ministério do evangelista Carlos Anacondia, sobre os cultos que ele fazia. Relatos dizem que o Dr. Freidson sentia como se tivesse somente os bancos no templo da congregação e mais nada. Isso é, ele ia para a igreja, o povo estava sentado, ele começava a pregar, parecia que não tinha ninguém. Em outras palavras, a igreja estava morta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui nós temos o costume, eu tenho uma prática, que é comunicando com vocês e levando vocês a fazerem declarações de fé e tal, e dar glória a Deus, um aleluia, e aplaudir e tal, trazendo vocês, levando-os à participação e mantendo-os acesos. Mas eu pergunto, se nós não tivéssemos essa prática, será que da sua boca iria sair espontâneos glória a Deus? Será que da sua boca ia sair espontâneos aplausos? Será que da sua boca? Ou será que olharia e veria, o pregador olharia e veria, e parecendo que só tem bancos vazios? É assim que ele via a igreja dele, porque a igreja estava morta. Porque nós podemos até dar glória a Deus, mas não pode ser um barulho de lata vazia, amém? Mas é um glória a Deus de quem está cheio da glória de Deus, aleluia. E diz mais, foi aí a inquietação de ordem espiritual tomou conta do seu coração, e ele passou a buscar a Deus de forma mais intensa. Nesse tempo, um amigo próximo recomendou a ele a leitura do livro Bom Dia Espírito Santo. Eu mandei esse livro hoje em PDF para todos os grupos da igreja. Quem viu? Todos os grupos. Pode ir lá no seu grupo que está. Quem baixou? Quem começou a ler? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e... acabou? 7. Não vou falar para vocês quantas pessoas tem. O pessoal da internet, não vou falar quantas pessoas tem aqui não, viu?
Vocês vão ficar escandalizados em saber que só 7 começou a ler. É de chorar, Maria, você está rindo? Pegue um livro. É tarefa para a semana que eu dei. Vamos ler esse livro. Se você não está em nenhum grupo da igreja, nos procure para colocar você, tá bom? Ou na célula, onde você está, para colocar na macrocélula. Beleza? Vamos lá. Então ele começou a ler o livro de Benihim, Bom Dia Espírito Santo, e ele começou, meu Deus, eu quero isso, eu preciso isso para a minha vida. Logo a seguir ele conheceu o pastor Benihim, nos Estados Unidos, em 1991, isso gerou alguns efeitos que liberaram algo novo sobre a vida do pastor Freidson. E numa noite de domingo do ano de 1992, de repente, diga, de repente, a presença de Deus, de forma gloriosa e surpreendente, invadiu os cultos da igreja Rei dos Reis. Nós vamos ver esse dia aqui? Nós vamos ver esse dia aqui? Diga, eu vou viver esse dia. E diga, eu vou buscar a face do Senhor, para que esse dia chegue logo. Aleluia! Se vai aplaudir, aplauda mesmo. Ouça aí. Pessoas ali presentes começaram a se encher de alegria de uma maneira milagrosa, a ponto de muitas delas rolarem no chão, e também muitos enfermos serem curados instantaneamente. Estava lá no banco, ninguém nem tinha orado por eles, mas a presença de Deus era tão real, tão tangível, que eles eram automaticamente curados. Meu Deus! As crianças que estavam brincando nas ruas ali perto, isso durante o culto, entravam no templo correndo e subiam no altar, falando em línguas, chorando e caindo na unção. Pessoas que vinham para as reuniões começaram a receber o batismo do Espírito Santo a 2 ou 3 quadras do templo. Conta aí, lá na pista, 2, 3 quadras para lá, isso é, lá longe, aonde as pessoas não estavam nem ouvindo a pregação, mas a presença de Deus era tal que enchia todos esses ambientes, e as pessoas, sem estar na igreja, lá no meio da rua, ou nas casas delas, elas começavam a orar em línguas. E eu quero te dizer, que todo esse povo, ó, ao redor aí, eles serão alcançados pela glória de Deus. Aí eu digo, o seu vizinho vai ser alcançado, você pode dar uma glória a Deus? Porque você vai para casa cheio do Espírito Santo, amém? Então se a sua casa estiver cheia da presença de Deus, também vai contagiar. Do mesmo jeito que uma pessoa perversa, ímpia, embrutece toda a sua rua, seus vizinhos, o seu bairro, gera um ambiente de morte, de guerra, de confusão, de opressão. É assim ou não é? Da mesma forma, uma pessoa cheia do Espírito de Deus trará a luz, a graça, a glória, a bênção, a vitória. Casais e famílias inteiras serão transformadas a partir daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Pode aplaudir Jesus. Como você tem aproveitado essas quarentenas? Aproveite com sabedoria. Tenha sabedoria, administre bem seu tempo. É tempo sim de estar com a sua família, mas não é para estar brigando, estressando um com o outro, não. Ter alegria de estar juntos. É tempo de ler mais a Bíblia, de orar, de ler livros, de buscar a face do Senhor. É tempo de quietude, de completude. É tempo de respirar fundo e se lançar nos braços do Eterno. Diga, porque do alto virá o socorro, do alto virá o livramento. Glória a Deus.
O ápice desse mover de Deus, desse avivamento, na Argentina, foi em 1992, no estádio do Vélez Sarsfield, um time de futebol tradicional da Argentina. E eles foram para o estádio do Vélez, um local com capacidade para 65 mil pessoas, que fora completamente lotado para uma grande cruzada. Ali, num determinado momento dessa reunião, o Espírito Santo passou a tocar aquela multidão de pessoas de uma forma jamais vista até então, fazendo com que muitos ali levassem e espalhassem o fogo de Deus por toda Buenos Aires e por outros territórios da Argentina. Movimento que ficou conhecido como a unção. Louvado seja Deus. O avivamento de Toronto, no Canadá, a partir de 1994, Toronto, Canadá, um grupo de aproximadamente 120 pessoas estava reunido em uma igreja chamada Comunhão da Videira do aeroporto de Toronto, para ouvir um pastor americano por nome de Randy Clark, sendo que, de repente, a presença do Espírito Santo se manifestou poderosamente naquele lugar, e o avivamento de maior duração dos tempos modernos começou ali. John e Carol Arnold, pastores da igreja em 1993, eles foram na Argentina e conheceram o avivamento que estava acontecendo através do pastor Cláudio Freison, um líder das Assembleias de Deus que nós acabamos de falar. Numa das reuniões, John e Carol foram à frente e o pastor Freison orou por eles. John caiu no chão. Quando levantou, o pastor perguntou: você quer a unção? Ele disse: quero sim, quero de verdade. Aí ele disse: então aqui está, e bateu com as duas mãos nas mãos dele e disse: receba em fé. E nessa hora o Espírito Santo falou com ele assim: receba em fé. Em janeiro de 94, John Arnold convidou o pastor Randy Clark, seu amigo de St. Louis, no Missouri, nos Estados Unidos, para uma série de conferências. O pastor Arnold disse que, de repente, algo poderoso começou a acontecer na reunião. As pessoas começaram a cair no chão, rolar e rir, davam gargalhadas, muitas gargalhadas. Ouça as palavras do pastor Randy Clark. A primeira noite, 20 de janeiro de 94, foi poderosa. Eu estava impressionado pela força com que o Senhor estava se movendo. Pessoas caíram ao chão e ficaram fora do ar por um período longo, alguns por mais de uma hora. Outros começaram a rir e não podiam parar de rir. Uma mulher que pareceu embriagada pelo Espírito Santo foi curada, e outras também. Na última noite das 4 agendadas, Deus veio com grande poder, uma expectativa e alegria muito grande tomavam conta do lugar. E ele disse: eu estava impressionado com as pessoas se levantando e tentando falar, e descobriram que não conseguiam falar. Pessoas saíam dos encontros carregadas, porque não podiam caminhar. Mais uma vez, riso, choro, arrependimento, cura, pessoas caindo no chão, bênçãos de paz e grande poder no culto. Eu estava impressionado com o grande número de adolescentes que estavam sendo tocados, disse o pastor. Quais 10 anos se passaram? Ele diz: quais 10 anos se passaram depois que eu fui para Toronto, para a igreja pequena, ao lado da pista do aeroporto. É difícil de acreditar no impacto do mover de Deus ao redor do mundo, a partir do que começou na igreja de Toronto, no Canadá. E ele diz: eu continuo ouvindo testemunho de pastores, muitos pastores saíram do Brasil para ir lá ver esse mover de Deus, trouxeram esse mover de Deus para o Brasil. Um outro mover de Deus foi na Flórida. Em 1995, o pastor John, pastor da igreja, convidou o evangelista Steve Hill para pregar naquele dia dos pais. Parecia só mais um culto como tantos outros, mas após a marcante mensagem, Steve Hill fez um apelo: se alguém quer realmente ser renovado e se aproximar de Deus, venha até o altar. Centenas de pessoas foram até a frente para receber oração. Foi então que de repente o Espírito Santo caiu poderosamente sobre aquela igreja, iniciando um avivamento que durou muitos anos, até o ano de 2003 mais precisamente. Reuniões que se começaram às 9 da manhã e paravam às 4 da tarde, às 16 horas.
Por que eu estou fazendo esses relatos? Para você entender e crer que Deus está bradando nos nossos ouvidos nesse tempo, dizendo que Ele quer fazer tal obra no nosso meio. Está muito fraco esse aleluia, meu Deus do céu. Diga: eu quero, Senhor. Então fique em pé e nós vamos clamar ao Senhor. Glória a Deus. O pastor disse assim: eu vejo mulheres de idade, jovens mães dançando no Senhor, crianças pequenas rindo e levantando as suas mãos no mais alto louvor. Os viciados em drogas e as prostitutas caem ao chão prostrados diante de Deus, enquanto eles confessam a esperança em Cristo Jesus o Senhor. Estima-se que 4.500.000 pessoas foram tocadas neste avivamento. Ezequiel profetizou a palavra contra o vale de ossos secos e tudo começou a mudar. Então em Ezequiel 37 aprendemos que reavivamento faz surgir um exército forte e espiritualmente comprometido. O versículo 10, para a gente concluir, diz assim: profetizei como o Senhor me mandara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. À medida que Ezequiel profetizava, um grande exército começava a se colocar em pé. Glória a Deus. Nos tempos passados, as nações que tinham grandes exércitos, eles reuniam milhares de homens, milhares, e as passadas deles, a marcha deles para a guerra, era algo tão forte e sincronizado, que o inimigo tremia, os soldados inimigos tremiam, e já eram psicologicamente vencidos, e milhares já deserdavam, abandonavam, diante da pisada firme, convicta, triunfante de um exército no passado. Assim eu quero te dizer, que Deus vai soprar do seu espírito, e Ele vai levantar um exército que vai empurrar as portas do inferno, exército que vai proclamar e que vai marchar nos mais diversos territórios hostis à presença de Deus, territórios tomados pelo pecado, pela droga, pela prostituição, pelo adultério, pelo crime, famílias divididas e destruídas. Esse exército vai marchar, louvado seja Deus. Esse exército vai entrar, e as cadeias de Satanás, as correntes inimigas vão cair por terra. Glória a Deus. Enquanto eles cantam, eu queria te dar a oportunidade para você orar, porque quem tem que dar essa resposta agora é você, Senhor. Será que o que você ouviu te motiva a pedir isso para a sua vida e começar a partir de agora a pedir? Então erga a sua voz na presença do Senhor, dizendo: Senhor, é comigo. Você não vai agora pedir pela sua família, pelos outros, pelo vizinho. Você vai pedir: Senhor, é comigo, derrama do teu Espírito sobre mim. Quem precisa ser avivado sou eu, quem precisa ser liberto sou eu, quem precisa ser transformado sou eu, quem precisa ser avivado sou eu, quem precisa de arrependimento sou eu, quem precisa te amar mais sou eu, quem precisa de mais compromisso sou eu. Pai, sou eu é que tenho amado o pecado e as coisas do mundo, e não tenho alegria e prazer nas coisas do Senhor, sou eu. Então é comigo. Se você quiser ajoelhar e puder, se ajoelhe. Se não puder, fique em pé. Mas eu só quero que você ore, por favor, em nome de Jesus. Ore com intensidade. Aleluia. Aleluia. Enche esse ambiente, enche esse lugar.
damos Deixa Deus ouvir sua voz. liberdade. Que caia o teu Espírito. Confessa para Ele que você está frio. Se você está frio, se está desanimado, confessa, clame a Ele. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer